Educação. Meus amigos que nos acompanham nas nossas redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Facebook da rádio, estamos completos hoje, YouTube, você nos acha aí nas redes sociais do Fala Jadiel, também na nossa rádio, Capibaribe FM, no Facebook, Instagram, TikTok. Por que eu falei educação? Hoje eu quero fazer aqui um comentário, e um comentário elogioso na pessoa, destinado à pessoa do Anderson Aquiles. Antes essa semana deu uma entrevista à Rede Globo. E o porquê disso tudo? Anderson é daqueles que fazem diferença. E fazem diferença no meio de tantos. E que mostra cada dia mais, mostra e ratifica cada dia mais o que a gente fala, o que eu falo, o que eu venho falando e vou continuar falando, que a gente só vai ser e só será uma sociedade transformada e transformadora a partir da educação. É a partir da educação que nós vamos transformar a sociedade para melhorar, para darmos passos largos, passos melhores, para melhorar como sociedade econômica, como sociedade de inclusão. E isso não está, e não difere, e não está muito longe. Isso é aqui, começa aqui. E por que o Anderson Aquiles é referência disso? É do Distrito de Sirigi. Aluno de escola pública. Aluno de escola pública. Que onde seus pais acreditaram nele, e ele também acreditou em si, e ele observou, juntamente com um grupo de professores, e aqui eu quero fazer aqui uma homenagem a todos os professores do EREM João Francisco, na pessoa do professor Vitor, que também acompanhou o Anderson Aquiles. E nada mais, nada menos, ele consegue passar em 8 instituições acadêmicas. E, para não dizer que só eram 8 instituições, no Instituto de Matemática Aplicada, um dos melhores do mundo. Então, gente, isso é orgulho. Isso é orgulho para aqueles que galgam, que pensam que muitas vezes não tem esperança, ou aqueles que pensam, não, eu não tenho muita condição social, eu sou pobre, numa escola pública eu não vou chegar a lugar nenhum. Está equivocado, está errado. Anderson é um exemplo disso. E o exemplo dele deve ser seguido. Mas o exemplo dele deve ser seguido não só pelos alunos, pelos amigos deles, os colegas deles, e observam que é através da educação que também melhora a condição econômica. É fato, gente, é fato concreto. Quando temos situações adversas dentro da sociedade e naquelas famílias, alguns irmãos, crianças começam a estudar, melhoram como adolescentes e como jovens, galgam novas potencialidades no ensino, através da educação, melhora também a condição social das suas famílias. Os filhos também melhoram a condição dos pais. E não é preciso passar pela faculdade, porque os pais já têm a faculdade da vida, daquilo que eles não tiveram oportunidade, e eles dão oportunidade, e eles fazem esforço para seus filhos. E é bem verdade que hoje as condições são melhores. Anteriormente, década de 80, 90, 70, eram muito mais difíceis. Hoje as condições são melhores. Mas mesmo assim, há e deverá ter aquele processo que incentiva as pessoas a estudarem. Mas eu estou falando isso para os alunos. E agora eu vou falar para gestores públicos. E agora eu falo para um prefeito. E agora eu falo para um governador, para um presidente da República, para um deputado, para um vereador, para aqueles que compreendem e estão hoje no processo passageiro do poder constitucional. Invistam em educação. A gente só sai do marasmo e a vida das pessoas melhora a partir da educação. Não tem um compromisso com o erro de índices que são ruins, da educação que não avança. Eu estou falando isso aqui para São Vicente, estou falando isso aqui para todos. É fazer uma reflexão. Invistam em educação. Saibam que a base começa no Fundamental 1, no Infantil, no Fundamental 2. Essa é a base. Isso é importante demais. Não tenham nenhuma dificuldade em investir em educação. E educação não é gasto, é investimento. Educação não é gasto, é investimento. E quando a educação é feita com sentimento, com qualidade, com vontade de alavancar as coisas, você está também promovendo melhoria social, melhoria inclusiva.
para aqueles que estão lá, dependendo do serviço público de educação da sua cidade, do seu município. A gente vê hoje que índices de educação no município não estão muito bem. Também não era muito bem também no governo passado, mas a gente tem a capacidade de melhorar. E aí é um recado direto. O nome disso chama crítica construtiva, que é o que eu faço 24 horas. Se está ruim em algum momento da educação, naquele processo de gestão, vamos melhorar. Vamos melhorar a situação da estrutura de professores, a estrutura daqueles que pensam a educação no município, a estrutura daqueles que pensam a educação do Estado, que pensam a educação no Brasil. E essa semana eu fiquei abismado no sentido negativo. Que o presidente da Comissão de Educação da Câmara é Nicolas Ferreira. Quem é Nicolas Ferreira? Um cara que nega a educação 24 horas. Um cara que é a favor que as crianças não tomem nem vacina, que tira a obrigatoriedade da vacina das pessoas. Um cara que acha que não precisa que os alunos estejam na sala de aula, mas qualquer um pode dar educação aos seus filhos. Num país nosso, num país que está em desenvolvimento, num país que tem tantos problemas sociais, que precisa se investir em educação todos os dias. E eu espero que ele lá, porque o comportamento dele como deputado federal sempre foi como moleque, essa é a grande verdade, eu espero que ele pelo menos saiba como é que funciona e tome posições de homem, de pessoa que pensa educação, das pessoas que pensam educação lá nos grotões, que pensa a educação de como ela pode melhorar e funcionar em São Vicente, em Macaparana, em Machados, em Aliança, em Nazaré da Mata, no sertão do estado, no litoral, em Cumaru, em João Alfredo, pensar a educação grande. Esse país só será um grande país se investir na educação, pegar os bons exemplos, daqueles que repartem os seus orçamentos de união, seus orçamentos do estado, o orçamento do município e chegam em países mais envolvidos a quase 50%, 60% do seu investimento em educação, a exemplo da Coreia do Sul, que chegaram a gastar 80% do seu orçamento em educação. E você vê a Coreia do Sul, apesar daquela divisão com a Coreia do Norte, como é um país economicamente forte. Pela educação é que a gente vai avançar. E a gente, mas esse discurso é antigo. É antigo porque não aconteceu ainda. É antigo porque até agora as pessoas não tiveram essa visão. Melhorar a estrutura, melhorar escolas, melhorar procedimento de ensino, avançar nos processos de tecnologia de informação para melhorar o aprendizado e a sua qualidade, fomentar capacitações com aqueles que são gestores educacionais, com aqueles que são do corpo docente, de professores, melhoria constante, melhoria de verdade, melhoria de verdade. Não é à toa que em Sobral, a grande revolução da educação começou debaixo de um pé de caju, que não tinha nem escola para aqueles alunos. E aquilo ali foi visto, aquelas pessoas que acreditaram naquilo ali, mesmo numa escola humilde, começaram sim a revolucionar o processo de aprendizagem. Os bons exemplos têm que ser criados. E muitas vezes nós temos tanta estrutura e não aproveitamos isso. Então não podemos ter compromisso com o erro dentro do âmbito da educação. A gente tem que ter compromisso com o acerto. Aquilo que está dando errado se troca. Aquilo que está dando errado se muda. Independente daquela convicção, daquele alinhamento, ou político ou não. Mas é isso que a gente fala. Educação não há sombra de dúvida. É a ação transformadora de vida das pessoas do âmbito social. E Anderson Aquiles é o exemplo disso. Está tão perto de nós. Está tão perto de nós. Não está distante de nós. Não foi um aluno do sul do país, onde teve uma vida melhor, mas não, é do nordeste do país, em Pernambuco e no município de São Vicente Ferrer, nascido no distrito de Sirigi. É pela educação. É educação inclusiva, educação social, educação das famílias, educação. Eu vou morrer falando sobre isso. Tantos e tantos aqui melhoraram suas condições sociais e econômicas dentro de São Vicente através do aprendizado, através do que eles galgaram. Isso é que é importante. Colocar os discursos inflamados de politicagem e de politiqueiros de lado, mas começar a tratar com realidade. E naquilo que a gente avança, a gente vai ter tropeços, mas naquilo que a gente avança, que é no sentido de melhorar as vidas das pessoas, o resultado chega aí. E apesar das adversidades, nós temos sim que nos orgulhar, mas temos que nos orgulhar em copiar os exemplos. Copiar os exemplos. E sem sombra de dúvida, é um grande exemplo da sua capacidade intelectual, de aprendizado, que é do Anderson, com também seu núcleo de professores, que professores orientam. E os alunos
desbravam. E os alunos desbravam. E aqueles que se saem melhores são os que aparecem. Aqueles que se dedicam. Independente de condição social. Porque as condições, elas vão surgindo. E as condições hoje para estudar são melhores, não há sombra de dúvida. Os investimentos em educação são melhores. Mas ainda precisa ainda focar que a base, o fundamental, a educação infantil. Você tendo uma grande base, com certeza, você vai avalancar para o ensino secundário e o ensino superior e acadêmico. E aqui eu me despeço dizendo felicidades. Felicidades, Anderson. A gente fica feliz, eu fico super feliz quando temos alguém daqui da nossa terra, do nosso São Vicente, que olhou um novo mundo, acreditou e viu que isso que é possível. E ele serve de exemplo para quem? Para aqueles que estão hoje no poder desse processo transitório político. Para aqueles que ainda virão. Serve para a gente. Para que aquela condição que aquele não tenha, a gente possa dar também. Para que a gente possa ter vários Andersons Aquiles. Vários Anderson. E que a gente possa ser ação transformadora da educação social e de inclusão econômica a partir da educação. É por aí que é o caminho, e esse é o caminho, não terá outro caminho se a gente não seguir dele.